Olá, meu nome é Kleber Carvalho e nesse vídeo eu vou falar sobre o serviço em IBM Cloud chamado Internet Service. O que é o serviço Internet Service? Internet Service é um serviço de firewall, ou a gente chama ele de Cloud Internet Service, o CIS, que oferece confiabilidade, desempenho e segurança para aplicativos, sites e serviços voltados para a internet, usando os mais de 150 pontos de presença, os POPs, Point of Presence, globais da Cloudflare. Esse é um serviço entre a parceria entre a IBM Cloud e a Cloudflare. Inclui Domain Name Service, DNS, Global Load Balance, o GLB, a proteção distribuída de Denied of Service, o DDoS, Web Application Firewall, o WAF, o conceito de TLS, ele tem o Transport Layer Security, Rate Limiting e também Smart Routing e Caching, que é muito similar ao serviço de CDN. Então, só esse serviço inclui vários outros serviços que você coloca dentro da sua aplicação, dentro da sua arquitetura de aplicação. Por que usar esse serviço, né, o Cloud Internet Service? Por que ele é importante? Veja que nesse primeiro ponto aqui ele fala que crimes cibernéticos, mais ou menos em torno de 6 trilhões esse ano, o número de ransomware ataques que são esperados para aumentar e novas formas se tornam mais sofisticadas. Então, o prejuízo, o damage, é muito grande. Então, o prejuízo é muito grande e vale a pena ter um serviço para sua proteção dentro da sua arquitetura de soluções. Nesse ponto também ele fala sobre os bad actors, né, os atores maus, que são principalmente os ransomwares. Então ele dá o exemplo da Colonial Pipeline, que é a maior indústria de encanos de gasolina, de diesel dos Estados Unidos, e eles optaram por pagar 5 milhões por causa de ransomware. Outro exemplo é a brasileira, a JBS, que é o maior produtor de carne mundial e confirmou que pagou 100 milhões para se livrar do ransomware. Então, esses serviços, como o Internet Service, que é um serviço que tem várias features, ele é muito importante você colocar isso dentro da arquitetura de soluções. Nesse quadrinho aqui, ele mostra os ataques por segmentos. Então, a gente vê que manufatura está aqui, né? Então, são os manufatura, governo, muito acessado, né? Muito atacado, educação, serviços, né? E aqui a gente consegue ver os ataques por segmento. A Cloudflare, ela divulga um número chamado 70 bilhões. É a média de número de cyberataques, de ameaça de cyberataques que for bloqueado pela Cloudflare usando, por exemplo, um serviço de Internet Service em um quartil. Nesse exemplo aqui, 2021. Então, veja só, é importante você ter um serviço desse, por quê? Porque como é um serviço integrado, se algum cliente da Cloudflare que está usando esse serviço de Internet Service é atacado e é bloqueado, por exemplo, o IP ou a origem desse atacante, né, dessa pessoa que está tentando atacar um serviço, uma arquitetura, uma infraestrutura, a Cloudflare, ela propaga isso em todos os serviços. Então, por exemplo, eu que já estou usando esse serviço dentro da minha infraestrutura, eu já tenho automaticamente o IP bloqueado. Por quê? Porque através do serviço integrado, eles conseguem identificar o ataque e bloquear para todos os clientes que estão usando esse serviço.
Então, isso é um dado super importante. A gente está falando de 70 bilhões de ataques em um quartil, em apenas 3 meses. Então, o que que o Internet Service faz, basicamente? Então, aqui, ó, ele é um firewall de borda. Aqui eu tenho meus conceitos de rede distribuída. Quando eu ativo esse serviço, que é um serviço ativado por domínio dentro da IBM Cloud, então imagine assim, eu vou ativar para todas as minhas aplicações que estão debaixo do, por exemplo, www.minhaempresa.com.br. Então eu pago por domínio. E aqui o que que ele está falando? Basicamente, os visitantes e os usuários da minha aplicação serão acelerados por algumas features, como o conceito de cache, que é muito similar ao CDN dentro de serviços. Os bots e crawlers que realmente precisam usar minha aplicação, esses sim são permitidos. Mas existem bots e crawlers que também não são permitidos na minha aplicação, tá? Os atacantes, né? As pessoas que estão atacando a nossa rede, a nossa infraestrutura, esses são bloqueados. E eles são bloqueados, como eu te falei, eles são propagados em todo o serviço. Então, se um cliente sofre ataque, o próprio serviço identifica isso e propaga esse bloqueio em todos os clientes que estão usando esse serviço. Então, aqui está o conceito do Internet Service, que é uma infraestrutura distribuída global, e ele funciona tanto para multi-cloud, para ambientes multi-cloud, como hybrid cloud e on-premise também. Aqui nós temos o ícone do Kubernetes, porque em várias arquiteturas de recomendação, a gente usa serviços de Kubernetes, tá? De container. Então aqui é um exemplo de, se eu tenho uma aplicação Kubernetes, eu posso colocar um serviço de CIS, de Cloud Internet Service, na frente de toda a minha arquitetura. Nesse, aqui no rodapé, eu tenho basicamente todos os serviços que eu vou comentar, que é DNS, DDoS, SSL, TLS, Firewall, Rate Limiting, CDN, o Caching, o OFF, o Smart Routing e o Load Balance global. Então aqui a gente até vê alguns clientes que já estão usando esse serviço também de Internet Service. Lembrando que o IBM Cloud é um dos principais clientes da Cloudflare no mundo, tá? Então a gente está usando um serviço que realmente é recomendado e é líder nesse segmento. Esse exemplo aqui é um exemplo de arquitetura e mostra aonde a gente pode colocar um CIS, um Cloud Internet Service. Então aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho uma rede pública, tá? Que meus usuários estão acessando. Aqui eu tenho minha conta de IBM Cloud, os serviços que eu tenho dentro da IBM Cloud. E aqui, por exemplo, eu posso ter o Enterprise Network, que é onde o dev lá está fazendo o deploy da aplicação. Esse é um exemplo, por exemplo, usando Kubernetes. Então, clusters Kubernetes, serviços de Kubernetes dentro da IBM Cloud. Aqui eu separei duas regiões, então tem uma região nos Estados Unidos e outra na Europa. Aqui toda a parte de back-office, né? Quando o desenvolvedor faz o deploy da aplicação dele, a gente poderia estar usando aqui, por exemplo, o DevOps do próprio IBM Cloud para fazer isso, tá? Mas esse é toda a parte de deploy da aplicação. Então, eu tendo essas duas regiões, Estados Unidos e Europa, eu posso colocar um serviço de Internet Service aqui, tá? Para proteger minhas duas regiões. Lembrando, o Internet Service é cobrado por domínio, tá? Então eu posso ter um domínio lá e eu pago apenas por aquele domínio. Então tudo que está atrás desse domínio, o Internet Service consegue proteger. Então aqui vamos começar a falar dos recursos e capacidades desse serviço. Então a gente vai falar das principais features do Internet Service. Então, ó, proteção DDoS. A proteção contra o DDoS escalável, fácil de usar e alto desempenho para enfrentar os desafios de disponibilidade. Então ele tem esse DDoS Protection como feature
dentro do serviço do Internet Service. Web Application Firewall, o conceito de WAF, que é a defesa em camadas para proteger os dados contra invasores sofisticados e bots mal intencionados, usando o conceito de Web Application Firewall. Então, ele também tem essa característica dentro do Cloud Internet Service. Segurança da camada de transporte, TLS. Transferência segura de dados com os padrões de criptografia mais recente. Outra feature, servidor de nome de domínio, DNS. Resoluções rápidas de nome de hosts para seus endereços IPs ou alias correspondente. Então, ele também tem um serviço de DNS dentro do Internet Service. O conceito de Global Load Balancer, que reduz a latência e aumenta a disponibilidade, roteando os tráfegos entre servidores com base em sua disponibilidade e integridade dos serviços, é o conceito de Global Load Balancer, tá? Eu tenho também dentro do Internet Service. Cache, então, é um conceito também muito similar ao CDN, que é o Content Delivery Network, que fornece aos visitantes acesso baseado em localização, removendo latência, melhorando o desempenho e ajustando o comportamento dos sites da aplicação conforme as regras. Então, ele sempre vai usar a Edge Location, o Point of Presence mais próximo para você acessar o conteúdo aqui do Internet Service. Continuando com os recursos e capacidades, a gente tem o roteamento inteligente. Então, aqui ele até cita aqui só em planos Enterprise, e eu vou falar um pouquinho dos planos que a gente tem, que garante que o conteúdo seja entregue no caminho mais rápido do usuário final do aplicativo, site ou API. Uma limitação de taxa, também somente em planos Enterprise, que é o Rate and Limit, protege aplicativos, sites com limitação de taxa, que é o conceito de Rate Limiting, também somente em planos Enterprise, protege aplicativos, sites contra ataques de força bruta, conceito de alcance, aprimora a segurança de rede SIS, estendendo a proteção de aplicativos TCP/IP e endpoints de API em portas não HTTP e HTTPS. O conceito de funções de borda, então fornece aos clientes uma personalização poderosa de proxy de borda, que oferece a flexibilidade para filtrar tráfegos de internet com mais eficiência. E esse serviço tem um teste grátis. Então você consegue aí, durante 30 dias, instanciar um serviço, configurar esse serviço, e se você gostar desse serviço, você não precisa cancelar ele, continua pagando. Se você gostar do serviço, você continua ele pagando por esse serviço. Então você testa durante 30 dias, se gostar, continua pagando por esse serviço. Esse é um desenho super interessante sobre o Internet Service. Aqui ele resume todos as features que eu mencionei agora do Internet Service. Ele fala que esse serviço está interligado também com o conceito de Point of Presence, usando os POPs da própria Cloudflare. Então, serviços integrados, segurança. Então, a Cloudflare tem mais de 150 POPs espalhados no mundo. Por isso que a Cloudflare é um dos líderes nesse segmento de atuação. Aqui embaixo eu mostro a integração desse serviço com a IBM Cloud. Então a gente faz a integração deles com a parte de API, CLI e UI do IBM Cloud. A gente consegue acessar através do IBM ID. Então ele é integrado com o IAM, o Indented Access Manager do IBM Cloud. Então a gente consegue dar acessos granulares dentro desse serviço. E você consegue fazer o Predictable Pricing, que nada mais é, você consegue contratar isso no modelo de você sabe quanto você vai pagar por isso, tá? Então, existe uma forma de você saber exatamente quanto você está pagando por esse serviço. Aqui é um resumo da integração desse serviço com a IBM Cloud. Aqui
Eu selecionei algumas perguntas sobre esse tipo de serviço. Então, o que que é um ataque DDoS? Um ataque DDoS é um ataque distribuído de negação de serviço, por isso o DDoS é uma tentativa maliciosa de interromper o tráfego normal de um serviço, serviço de rede ou de destino, sobrecarregando o alvo e sua infraestrutura circundante com inundações de tráfego da internet, né? O ataque DDoS obtém eficácia utilizando vários sistemas de computador comprometido. Esses computadores comprometidos tentam invadir o destino. Como funciona um ataque DDoS? Um ataque DDoS envolve um invasor que obtém o controle de uma rede de máquinas online, computadores e outras máquinas que estão infectados com malware, transformando cada um em um bot. O invasor então tem controle remoto sobre o grupo de bots, chamado de botnet. O invasor pode então direcionar as máquinas enviando instruções atualizadas para cada boot usando um controle remoto. Quais são os tipos comuns de ataque DDoS? Diferentes vetores de ataque DDoS têm como alvo componentes de uma conexão de rede. Uma conexão de rede de internet é composta de muitos componentes ou camadas diferentes. Como na construção de uma casa, cada etapa de modelo tem um propósito diferente. No modelo OSI, é uma estrutura conceitual usada para descrever conectividade de rede em 7 camadas distintas. Qual o processo para mitigar o ataque DDoS? Mitigar um ataque DDoS multivetorial requer várias estratégias para combater diferentes trajetórias. Quanto mais complexo o ataque, mais difícil de separar do tráfego normal. O objetivo do invasor é misturar-se o máximo possível. Para superar uma tentativa complexa de interrupção, uma solução em camadas tratará o maior benefício. O que é o Web Application Firewall? Né? O firewall de aplicação. Né? O WAF, Web Application Firewall, ajuda a proteger os aplicativos web, filtrando, monitorando o tráfego HTTP entre os aplicativos web e a internet. Ao implementar um WAF na frente de um aplicativo web, o escudo é colocado entre o aplicativo web e a internet. Um WAF protege o servidor de exposição, fazendo com que os clientes passem pelo WAF antes de chegar no servidor. Qual a diferença entre o WAF de lista negra e lista branca, o blacklist ou whitelist? O WAF, que opera com base em lista negra, modelo de segurança negativa, protege contra ataques conhecidos. Por outro lado, um WAF baseado em lista branca, modelo de segurança positiva, só admite tráfego que tenha sido pré-aprovado. Tanto as listas negras quanto as listas brancas têm suas vantagens e desvantagens. Por isso que muitos WAF oferecem um modelo de segurança híbrida que implementa ambos os tipos de lista. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição de conteúdo. Então, o que é uma distribuição de conteúdo? É uma rede de entrega, CDN, que refere-se a um grupo de servidores distribuído geograficamente, trabalhando junto para fornecer uma entrega rápida de conteúdo da internet. Um CDN transfere rapidamente os ativos necessários para carregar o conteúdo da internet. A popularização de serviços CDN continua a crescer e hoje a maior parte dos tráfegos web é atendida por meio de CDNs. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado que você pode encontrar aqui só sobre CDN. Então, como funciona um CDN? Para melhorar a velocidade e conectividade, um CDN colocará servidores em ponto de troca entre diferentes redes, ou seja, esses pontos de troca, né, o point of presence, são os principais locais onde diferentes provedores de internet se conectam para fornecer acesso a outros tráfegos originados em diferentes redes. Como uma rede CDN melhora o carregamento de um site, de uma aplicação? Para sites que carregam conteúdo de usuários,
e esses desistem rapidamente quando o site fica lento ou a aplicação fica lenta, a natureza globalmente distribuída do CDN significa uma distância reduzida entre usuários e recursos da aplicação do site, que é o conceito de POP, Point of Presence ou Edge Computing. Em vez de ter que se conectar onde que o servidor de origem de um site esteja, um CDN permite que os usuários se conectem a um data center geograficamente mais próximo, né? O conceito de edge aqui. Menos tempo de viagem significa um serviço mais rápido para o usuário. Aqui eu vou falar sobre os planos, tá? Você entrando no serviço de IBM Cloud Internet Service, tem vários outros planos lá. Mas aqui é o conceito de trial. Então você tem um plano de 30 dias que você consegue configurar o serviço, né? Porque é um serviço que você configura na sua solução, na sua arquitetura de solução, e você pode continuar com esse serviço. Então, após 30 dias, você pode mudar para o modelo, por exemplo, Standard, que ele tem aqui umas regras de, por exemplo, um domínio, 5 tera de dados protegidos, 10 milhões de DNS queries, 10 milhões de HTTP requests. Então, cada plano tem algumas regras envolvidas que está descrito aqui, a parte de Edge Computing, e temos também o plano Standard Next, que é um pouco mais simples que o Standard, tá? Então, temos outros planos Enterprise que você pode checar e verificar isso no site do Internet Service em IBM Cloud. Aqui é até um link para, se você procurar Internet Service Plan Comparison, né, comparação de plano, você vai conseguir entrar nesse site aqui e ver a comparação de cada serviço. Então você consegue saber, ó, o plano Standard eu tenho direito a essas features, o Standard Next isso, o Enterprise Package, o Enterprise Uses e assim por diante. Então aqui ele compara os vários planos que a gente tem dentro do Cloud Internet Service. Bom, e para fechar, vou fazer um resumo aqui. O Cloud Internet Service, ele é um serviço com muitas features e ele é extremamente recomendado hoje. Então, se você tem uma arquitetura, se você tem um projeto dentro da IBM Cloud, eu realmente recomendo o uso desse serviço pelos esses várias features, essas várias coisas que eu fui falando conforme esse vídeo, tá? Então, resumindo, DDoS, Web Application Firewall, IP Firewall, né, que é o conceito de IP Filtering, TLS, Rating Limit, conceito de você fazer a limitação de faixas aí, DNS, o conceito de Global Load Balancer, muito importante hoje, a parte de CDN, que é o Web Caching, que também o Internet Service possui, e também o conceito de Smart Routing. Então, para resumir, essas são as funcionalidades que a gente tem aí no Internet Service. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tentei resumir de uma forma bem simples esse serviço que eu acredito ser extremamente importante. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!